Bom, vamos fazer então um exercício sobre continuidades. Esse exercício é uma questão de uma prova do segundo semestre de 2011. Então, vamos lá. A gente tem uma função definida por 3 sentenças. A minha função, para valores de x menores que 3, ela vale x² menos x menos 6 sobre x menos 3. Para x igual a 3, a função é igual a 8. E para valores de x maiores que 3, a gente tem uma função do segundo grau, que é x² menos 5x mais m, onde a gente quer descobrir o valor do m. Na letra A, eu quero determinar o m para que exista o limite da função quando x tende a 3. Bom, para que um limite exista, é necessário e suficiente que os limites laterais sejam iguais. Então, vamos escrever isso aqui. Então, para que o limite exista, a gente tem que ter limites laterais iguais. Portanto, o limite da função quando x tender a 3 pela esquerda tem que ser igual ao limite da função quando x tender a 3 pela direita. E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte: quando a gente fala em limite da função quando x tende a 3 pela esquerda, se o x está tendendo a 3 pelo lado esquerdo, quer dizer que o x é menor do que 3. Então, o primeiro limite é para valores de x menores que 3. Enquanto que o segundo limite, que é quando x tende a 3 pela direita, se tende a 3 pela direita, porque é por valores maiores do que 3. Aí, vamos colocar aqui um em vermelho, vamos colocar o outro em azul, para ficar mais claro aqui. Então, o primeiro limite, que é o limite lateral à esquerda, o que interessa nele, aliás, o segundo limite, que é o limite lateral à direita, é para valores de x maiores que 3. Então, a sentença que está interessando é x² menos 5x mais m. Enquanto que para x menor que 3, a sentença que interessa é essa em vermelho. Então, vamos lá, vamos fazer aqui os limites. Então, o limite, quando x tende a 3 pela esquerda, eu vou ter que pegar a função vermelha, que é x² menos x menos 6 sobre x menos 3. Ela tem que ser igual ao limite lateral à direita, onde a sentença que interessa é x² menos 5x mais m. Bom, vamos resolver cada limite desses separadamente. Vou chamar o primeiro limite de L1, o segundo limite de L2, e vou resolvê-los separado para depois igualar. Aqui está dando uma diferençazinha no áudio, porque na realidade eu já tinha gravado esse vídeo e deu algum problema que não gravou o áudio. Então eu estou gravando o áudio por cima, ou seja, já é a segunda vez que eu gravo o vídeo. Então vamos lá. Então aqui o limite L1, observe que na hora que a gente substitui o x por 3, no numerador dá 9, menos 3 dá 6, menos 6, 0, e no denominador também dá 0. Então isso dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando acontece isso, a gente tem um quociente de dois polinômios, é sinal de que o fator indeterminante, que é o x menos 3, ele tem tanto no numerador quanto no denominador. E, de fato, esse numerador, quando fatorado, ele é x menos 3, que multiplica x mais 2. Ó, se aplicar a distributiva aí no x menos 3 vezes x mais 2, vai dar x² menos x menos 6. Se você não visse isso de cabeça, poderia, por exemplo, fazer Brio-Ruffini, para dividir isso por x menos 3. Aí, quando a gente fatora, o que acontece? Simplifica o x menos 3 com x menos 3, ou seja, corta o fator de indeterminação. E quando sai o fator de indeterminação, a gente já consegue resolver. Olha lá, se substituir o x por 3, vai ficar 3 mais 2, 5. Então, o primeiro limite vale 5.
Aí vamos para o segundo limite. Bom, no segundo limite, é só a gente substituir o x por 3. E aí vai ficar 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais m, que vai dar 9 menos 15, dá menos 6 mais m. Só que esses limites laterais têm que ser iguais. Então, menos 6 mais m tem que ser igual a 5. O que vai dar que o m tem que ser 11. Então, resposta do item A, para que exista o limite, é preciso que o m dê 11. Aí vamos para a letra B. Para esse valor de m, a função é contínua? Bom, vamos lembrar quando é que uma função é contínua. Para que a função seja contínua, é preciso que exista o limite da função quando x tende a 3 e que o valor do limite seja igual ao valor da função no ponto. Por quê? Para que ela seja contínua, é preciso que o comportamento da função na vizinhança do 3 seja o mesmo comportamento da função no 3. Por isso é que o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto, né? E a gente já sabe que o limite da função quando x tende a 3 é 5, porque a gente achou lá no item anterior, ó, a gente encontrou que o L1, que é o limite lateral, tem que ser 5, o outro limite lateral também tem que ser 5, para que exista o limite. Então, a gente já sabe que o limite da função quando x tende a 3 é 5. Então, a gente precisa agora avaliar o valor da função no 3. Só que a função no 3, ela vale 8, que é ali a segunda sentença, né? Aqui a caneta ficou muito fina, vamos trocar. Então, olha, o limite da função quando x tende a 3 é 5, que a gente achou no item anterior. No entanto, o valor da função no 3, o f de 3, vale 8. Então, o limite é diferente da função no 3, porque a função no 3 vale 8. Se o limite é diferente do valor da função num ponto, então é porque a função é descontínua em x igual a 3, ou seja, a função não é contínua em x igual a 3. Aí vamos para o item C. No item C, a gente quer calcular o limite da função quando x tende a 1. E aí o meu objetivo no item C, na verdade esse item C ele é simples, mas o que eu queria era avaliar se os alunos de fato estavam entendendo o que quer dizer o limite quando x tende a 1. Porque, veja bem, se o x tende a 1 é porque o x está próximo do 1. Então, por exemplo, essa terceira sentença que vale para x maior que 3, ela não me interessa agora. A segunda sentença que vale no 3 também não me interessa. O que me interessa é só a primeira sentença, porque a primeira sentença é para valores de x menores que 3. E quando x tende a 1, x é menor que 3. Ou seja, a sentença que importa aqui é x ao quadrado menos x menos 6 sobre x menos 3. E aí, quando a gente substitui o x por 1 nessa sentença, isso não vai dar indeterminado. Na verdade, eu posso substituir tanto nessa sentença quanto no x mais 2, porque a gente observou lá em cima que, simplificando essa fração, ela é igual a x mais 2. Mas substituindo aqui, ó, fica 1 menos 6 sobre 1 menos 3. O numerador dá menos 6 e o denominador dá menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Se substituísse lá no x mais 2, o x por 1 também daria 3, né? Porque as duas funções são iguais. Bom, então aqui a gente encerra esse vídeo.